Por exemplo, essa do BIRADS que a gente comentou. Não, mas eu não sabia o que era BIRADS. E é uma mulher que já passou por câncer de mama. Atinge tanto as demais células. Hoje nós temos muito tratamento quimioterápico que não cai cabelo. Que a mulher quase não sente a quimioterapia. E que se não tem caso na família, não tem risco de desenvolver câncer. O que é uma mentira. Porque mais de 85% dos cânceres acontecem sem ter nenhuma relação familiar. Às vezes, uma cirurgia rápida para retirada de um câncer de pele é cura. Às vezes, uma quimioterapia, 2, 3, 4 sessões de radioterapia é cura. Então, nós temos cura do câncer. E muitas vezes a gente escuta falar, se tem BIRADS, tem câncer. E o resultado da mamografia não diagnostica nenhum câncer. Bom, e a gente ri, se solta, se diverte. Boa tarde, então, pessoal. Hoje, agora, para valer, a gente está começando o nosso segundo episódio do Pô de Casa, que o tema Cuidar de Si é um ato de amor. Conosco a professora doutora Ariana Senta, professora e pesquisadora na área da oncologia, formada em farmácia com mestrado em ciências farmacêuticas pela UFSC e doutorado pelo Centro de Investigación del Cáncer na Espanha. Ela ainda possui 2 pós-doutorados, um em Biologia e Clínica do Câncer, também na Espanha, e outro em Biotecnologia Aplicada à Saúde, no Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, em Curitiba. Atualmente é nossa docente na Uniarp nos cursos de Medicina, Farmácia, Biomedicina e Estética, e também no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Sociedade. É orientadora da Liga Acadêmica de Oncologia da Uniarp e pesquisadora no Laboratório Multiusuário de Bioeconomia Aplicada à Saúde. Sua pesquisa se concentra no estudo de compostos antitumorais, entre eles derivados naturais e anticorpos monoclonais, e mecanismos de sinalização celular e de resistência no câncer, principalmente em câncer de mama. Também estuda fatores de risco de diferentes populações. E ainda é voluntária na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Caçador. Temos também aqui conosco a aluna do curso de Medicina, Maria Antônia Dalmolin Verlang, esqueci de perguntar antes, era assim, que está na 4ª fase do curso e é diretora científica da Liga Acadêmica de Oncologia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, o currículo bem grande, fiquei quase sem ar lendo. Então, seja muito bem-vinda, professora Ariana. A sua trajetória é super inspiradora. Da farmácia aos pós-doutorados, né? Não bastou um, foram 2. Já não cansa de estudar nunca, né? Não, e focando na oncologia. Então, o que a gente queria saber é o que impulsionou essa jornada tão dedicada à pesquisa do câncer e especificadamente ao câncer de mama. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nesse mês que é tão importante, né? Na área da oncologia, mas principalmente na saúde da mulher. Então, acho que é de grande valia, né, nós estarmos aqui hoje representando também a Liga Acadêmica de Oncologia. E onde começou, na verdade, tem uma história longa por trás, né? Muita gente pensa, foi lá no mestrado, lá no doutorado. Na verdade, eu sempre gostei muito de pesquisa, sempre fui muito curiosa, desde lá do ensino fundamental, que era 1º grau na minha época, 2º grau, ensino médio. Eu já participava muito de feiras de ciências na escola. E no ensino médio, por coincidência do destino ou não, mas o trabalho que eu trabalhei durante 2 anos e meio no ensino médio foi sobre câncer de mama. Onde até mostro para alguns alunos de vez em quando, né, uma foto que tinha, acho que vocês já viram, né, Maria Antônia? Que tem do jornal lá da época que eu fazia lá com o título Câncer de Mama. Então, que legal. Eu comecei nessa época a ter contato com um paciente oncológico, que nesse trabalho a gente fez uma entrevista, né, para contar como funcionava lá na cidade que eu morava, em Santa Cruz. E a partir daí foi se criando, na verdade, essa curiosidade para entender mais, não olhar só para o câncer como uma doença, entender o câncer como uma doença, mas como impactava na saúde da população no geral. Porque eu acho que isso é uma das grandes diferenças e é uma das coisas que me impulsiona a estudar. Hoje, na oncologia, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. E que a gente precisa cada vez continuar estudando. Se hoje se descobre uma coisa, amanhã já se tem uma coisa nova. Então, para quem gosta de estudar, para quem gosta de ler, de pesquisar, é realmente um campo muito amplo. E dentro desse campo amplo, a parte do câncer de mama é uma parte bastante
consolidada dentro da pesquisa, porque é o tipo de câncer que a gente mais tem pesquisa aplicada, tanto para medicamento quanto para subtipos moleculares, novos tratamentos, a parte de genética, de avaliação de características familiares dentro da oncologia. Então, o câncer de mama impulsionou muito o estudo na oncologia no geral. Então, acho que lá do mestrado, que comecei a focar um pouco mais na onco, e o doutorado, o foco principal foi, então, o câncer de mama e os pós-doutorados também. Então, acho que tem não sei se foi lá do início, mas uma curiosidade geral, assim, para aplicar o que a gente vê na bancada na população. Acho que isso faz o coração ficar quentinho na hora de estudar e na hora de trabalhar a oncologia. Muito legal. Muito legal saber. E você, Maria Antônia, o que te inspirou a entrar nessa área aí da oncologia? Então, na minha família, a gente tem um histórico muito grande de cânceres, bem variado. Então, eu sempre acabei acompanhando vários parentes que tiveram câncer, a questão de tratamento e realmente como era viver com essa doença. Então, a oncologia sempre me chamou a atenção e isso influenciou muito a minha escolha por fazer medicina. E logo que eu entrei na faculdade, eu já tive aula com a Ariana. Ela, acho que foi logo na terça-feira, a gente tinha aula, né? E foi, tipo, a minha segunda aula da faculdade e veio aquela professora que tinha um currículo extenso dentro da oncologia. A gente viu como é bem extenso. E logo eu descobri que tinha a Liga de Oncologia aqui dentro. E aí isso me chamou a atenção e eu fui atrás. E descobri que naquele semestre ia finalmente abrir para os alunos do primeiro semestre também entrarem na Liga. Que legal. E aí eu entrei, vi uma oportunidade ali de explorar essa área e logo eu acabei me apaixonando, né? E daí dentro da Liga eu descobri todo o universo da pesquisa. E ali eu vi uma oportunidade de explorar mais. E é aquilo que a Ariana falou, né? É uma área muito desafiadora, porque quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre que tem coisas a descobrir. Exatamente. Então, até estava lembrando que na aula de câncer de mama, eu acho que ela abriu o PubMed e mostrou pra gente o tanto de pesquisas que saem. Se a gente colocar o filtro de 5 anos no PubMed, vai ter milhões de pesquisas que saíram nesses 5 anos. E mesmo assim, existem tantas coisas sem respostas dentro de uma doença, né? E então, isso foi o que mais me impulsionou, esse desafio de conhecer, descobrir o que é o câncer e todos os aspectos que isso envolve. Mas sempre tem um novo desafio, né? Na área de pesquisa, nunca vai parar de pesquisar. Exatamente. É muito legal, por isso que quem entra para pesquisa não sai Não mais, sai né? mais. Ou ama ou não gosta. Isso. Não adianta. E eu vejo que quem ama de paixão, né? É muito legal. Sim. Então, professora Ariana, como pesquisadora que estuda os mecanismos do câncer no laboratório, como você explicaria de uma forma acessível para os nossos telespectadores o que acontece dentro de uma célula para que ela se torne um câncer de mama e o que esses mecanismos de resistência que você investiga? Tá, então vamos repartir a pergunta, né? Primeiro a gente vai falar uma partezinha, assim, em geral sobre o que é ou como surge, na verdade, né? O câncer, o processo carcinogênico. E a segunda parte que é de resistência, o quanto já existe ou o quão rápido isso acontece também. Então, a primeira coisa que quando a gente fala em câncer, sim ou sim, a gente precisa falar de células, sempre. Porque a característica básica, né, é um crescimento descontrolado de células. É a formação de uma massa tumoral, quando é um tumor sólido, né, que a gente tem essa característica. Então, é um crescimento anormal de células. E aí vai aquela pergunta, o que é uma célula? Né? Porque a gente fala célula, mas o que é uma célula? Célula é a base do nosso organismo. Né? É o que vai formar todos os nossos tecidos, todos os nossos neurônios, enfim, nosso sangue, tudo é formado de células. Sem um funcionamento adequado dessas células, o nosso corpo não faz nada. A gente não anda, a gente não respira, a gente não consegue absorver nutrientes, absolutamente nada. Né? E aí, quando a gente fala em câncer, a gente precisa lembrar que essas nossas células, todas do nosso organismo, elas têm uma vida controlada, extremamente controlada. Ela nasce,
Ela cresce e ela se divide. E quantas vezes ela se divide também é controlado. Tá? Então, basicamente, a gente tem aceleradores de crescimento e freios. Eu costumo falar com o pessoal que eu brinco que o ciclo celular, que é essa vida da célula, né, o tempo que ela demora para crescer e se dividir, é como se fosse um carro. Né? Como se fosse um carro. E lá dentro do nosso carro, a gente tem o nosso motor, o nosso DNA, que é aquele que dá a característica. Se a gente vai ser alto, baixo, loiro, moreno, mas também é quem vai dizer se a gente vai ter mais susceptibilidade a uma doença ou a outra, se a gente vai conseguir metabolizar bem uma gordura ou não, se a gente vai ter que se cuidar mais ao comer, né, um produto mais gorduroso, enfim, quem manda é o nosso DNA. Então, o nosso DNA precisa ser protegido, precisa ser cuidado. E quem cuida do DNA tá ali no controle do carro. Então, a célula é como se fosse um carro. Ela acelera para crescer e para se dividir. Mas esse crescimento precisa de freio. Pensem vocês no trânsito. Se a gente acelera demais, o nosso freio dá conta? Não. Vem uma curva pela frente e a gente bate. Se a gente está andando devagarinho, o sinal para na frente. Eu preciso ir mais devagar para frear. Porque pode que eu freie e o meu freio não funcione. A célula basicamente funciona assim. A gente tem os aceleradores e tem as moléculas supressoras. Então, os aceleradores são o que a gente chama de proto-oncogenes. Proteínas que aceleram o crescimento da célula. E genes supressores tumorais são os nossos freios. Quando a gente fala que câncer é um dano no DNA, e é realmente isso, seja por exposição solar, seja por obesidade, seja por, enfim, um vírus ou uma bactéria que cause um dano numa das nossas células, água quente do chimarrão, enfim, que a gente vai falar um pouquinho depois, causa dano lá no nosso DNA. Quem vai ser o alvo? Quem vai ser a proteína lá, o nosso gene que vai ser modificado? Ou é esse acelerador, ou é esse freio. Então, ou a gente vai acelerar demais, ou a gente vai frear de menos. E aí isso vai gerar o quê? Uma batida. E essa batida é o quê? O descontrole desse ciclo que vai gerar, então, um dano celular. E aí, quando a gente perde o freio ou acelera demais, o nosso carro perde o controle. E perder o controle de um e de outro vai gerando um acúmulo de problemas. E o carro... engavetamento ali do trânsito. Exatamente. O engavetamento do trânsito. E aí, é o que a gente chama de instabilidade genômica. É muito fácil uma célula que já tem um erro ganhar outro. E ganhar outro, e ganhar outro. E aí a gente tem a formação de um tumor. Não é só um erro. Um erro é o que lança. Mas o acúmulo desses erros é que vai fazer a nossa célula correr demais e não morrer. Né? Que ela cresce, nasce, cresce, se divide e naturalmente morre. E com esses danos, a célula não morre mais. Ela ganha o que a gente chama de imortalização. A célula tumoral não morre. Ela não entra em senescência naturalmente como as outras células. Então, acaba isso gerando esse acúmulo, né? E aí, uma coisa que a gente fala muito, que quando a gente fala em câncer no geral, se eu sou uma célula cancerosa, e muita gente pensa isso, eu tenho o poder de encostar na Maria Antônia, que é uma célula boa, é uma célula normal do meu organismo, mas ela tá do meu ladinho, e transformar ela numa célula tumoral? Não. Eu não tenho esse poder. O que eu faço? Uma célula normal tem filhas em 24 horas, digamos assim. Tem 2 filhas. Eu, uma célula tumoral, posso ter 1000 filhas em 24 horas. Então, no organismo, o que eu vou fazer? Ter muitas e muitas e muitas filhas. E ocupar o lugar. O que eu vou fazer com a Maria Antônia? Empurrar ela. E aí, a Maria Antônia naturalmente vai ficar espremida e vai morrer. E aí o câncer acaba ocupando o espaço. Mais ou menos, de uma forma mais, tentando ser um pouco mais simples. Nossa, mas foi super entendível. Assim, eu fiquei imaginando o trânsito em forma de células. É um acúmulo. Muito legal. E
Maria Antônia. Que não sei o que eu ia te perguntar agora. Você, assim, você entendeu na primeira aula que a professora explicou isso, você já pegou tudo, ligou com todos os casos ali que você sabe de câncer? Definitivamente não. Não? A gente vem falando sobre isso desde o primeiro semestre. A primeira aula sobre ciclo celular, a primeira aula sobre o carro foi lá no primeiro semestre. E, honestamente, não consegui interligar com todas as informações. Porque agora, nesse presente momento, a gente está estudando oncologia. E, inclusive, eu tenho prova quinta-feira. Então, só agora que eu consegui interligar várias coisas que a gente tinha estudado lá atrás. Então, é muito complexo. É muitas pequenas coisas. Exato. É muita coisa que pode dar errado. E é bem isso que é um dos pontos também, né, do próprio curso de medicina. Lá na primeira fase a gente lança a ideia do que é. E aí a gente vai aprofundando no decorrer dos semestres, né? E vai tentando afunilar e linkar uma coisa com a outra. E nesse mundo todo tem as resistências, né? Que a gente acabou não falando antes. Ah, sim. O que é uma resistência, na verdade, né? A célula, vocês viram que ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vai se modificando um monte. Dentro de um tumor, uma célula passa a ser totalmente diferente da outra. E aí, quando você trata um tumor com um quimioterápico, normalmente esse tumor já pode ter uma resistência, uma capacidade de driblar o medicamento. É como se fosse, a gente não escuta um monte de bactéria resistente a antibiótico. A célula tumoral é assim. Ela se adapta ao medicamento e resiste a esse medicamento. E isso pode ser logo de cara, que o medicamento atua, tem 50 mil células, atua em 25 mil e nas outras não tem força, não vai conseguir. E aí essas outras vão crescer e vão dar recidiva e vão se manter. Enquanto que outras o tumor todo responde. Vai lá. Só que daí ela é tão esperta que ela se adapta. Sabe, vegetariano, né? Não me julguem vegetarianos, eu só uso como exemplo. Eu sou vegetariana, sabe o que eu falar. Por exemplo, né? Vegetariano é vegetariano, não se alimenta de carne. Mas lá em um momento que vida ou morte, você só tem a carne, você vai fazer o quê? Comer carne. Comer carne mesmo você não gostando e não querendo. A célula faz isso. Ela se alimenta de outras formas e acaba resistindo ao tratamento. Então é bem... que é uma das coisas mais complicadas que nós temos hoje no tratamento antitumoral, né? Resistência e efeitos adversos. Eu sei, por exemplo, que tem alguns tipos de câncer que não adianta muito a quimioterapia. Por exemplo, o melanoma. Né? Eu não sei o porquê, mas eu sei que deve ter alguma coisa a ver com isso que você falou agora. E a agressividade dele também. E hoje o que tem no melanoma, né, que tem vários tipos de câncer, é a própria caracterização molecular. A gente usa muito mais terapia-alvo. Saber o que tem ali naquele tumor que faz ele crescer tão rápido, para daí utilizar disso para tratar. Tentando driblar essa resistência também. Porque pelo tratamento convencional não adianta, não conseguimos. Além de tudo, tem vários tipos de câncer, né? Por isso que vocês têm muito que pesquisar ainda. Tem muita coisa para pesquisar. Coitada da Paty. Então, agora... A sua pesquisa com compostos antitumorais e vias de sinalização no câncer é voltada para encontrar novos tratamentos. Isso reforça ainda mais a importância do diagnóstico precoce. Por que detectar a doença no início é tão crucial para o sucesso de qualquer terapia, inclusive as mais modernas? Então, assim como a gente acabou de comentar, né? Se o acidente vai acumulando um carro no outro, fica mais difícil da gente resolver o problema. No câncer é assim também. Quanto mais o tumor vai crescendo, vai se formando, maior a instabilidade genômica que a gente tem, maiores as alterações celulares, mais fácil de ter resistência ao tumor e ainda maior a chance de uma metástase, que é quando a célula sai desse tumor primário, invade a corrente sanguínea e pode formar um tumor secundário, né? Por exemplo, uma célula lá um tumor da mama sai, viaja pela corrente sanguínea ou linfática e cai lá no fígado
ou no pulmão e forma um outro tumor. Isso acaba complicando o tratamento, porque esse tumor secundário que está lá no fígado pode ser completamente diferente do da mama. Então, quanto antes a gente prevenir, né? Antes de diagnosticar em si, até a prevenção, mas quanto mais cedo a gente diagnosticar, menos chance a gente tem desse tumor ter células mais diferentes, mais difíceis de tratar, mais agressivas e do risco da metástase. Que hoje a própria mortalidade por câncer é muito maior pela metástase do que pelo tumor primário. Então, se a gente conseguir diagnosticar antes da metástase, o sucesso do tratamento, independente do tipo de medicamento a ser escolhido, vai ser muito mais promissor, muito melhor a chance de cura. O câncer de mama é um câncer que pode sofrer metástase. Sim. Sim. Isso eu já não sabia, viu? E alguns tipos são mais metastáticos que outros. Tem isso também, tem vários tipos de câncer de mama. Vários. Meu Deus, A né? depender da localização, já muda bastante. Vocês podem dar uns exemplos de tipos de câncer de mama? São muitos, vários. Vamos testar teu conhecimento, vai cair na prova? Vai. Então já treina aqui com a gente. Então, são vários, né? Mas os principais que a gente usa para avaliar é luminal A, luminal B, HER2 positivo e triplo negativo. Isso que a gente estudou assim pra prova, né? Mas existem vários outros tipos que daí são bem mais específicos e vão variar algumas coisas dentro das mutações que eles têm e tudo mais. Dentro daqueles aceleradores ou freios que se alteram, né? Depende de qual tá alterado, a gente classifica esses tumores hoje. Então, hoje a gente escolhe o tratamento muito mais, né, como a Maria Antônia, para a prática clínica, é muito mais importante a classificação do tumor quanto a característica molecular, saber qual freio ou qual acelerador que está mutado. Por exemplo, HER2 é um acelerador, né, um tipo de câncer de mama HER2 positivo. É que tem muito HER2, muito acelerador. Então, esse vai ser o nosso foco do tratamento. Entendi. Então, a gente muda o tratamento de acordo com o tipo. Anticorpos monoclonais. Anticorpos monoclonais, que são utilizados, né, nesse tipo de câncer, né, principalmente, que foram um boom aí dentro da pesquisa de novos medicamentos, né? Mas, mesmo assim, se não for detectado cedo, a gente vai continuar tendo dificuldade, né? O triplo negativo é o mais agressivo, né, que a gente menos conhece, digamos assim, e ele é muito característico de origem hereditária. Né? Aquela famosa, né, que é muito famoso, BRCA1 e 2, que foi genes que a Angelina Jolie trouxe à tona. Lembra da história da Angelina Jolie? Que ela tirou fez aquele exame que mostra... Isso, mapeamento genético, que viu alterações nessas duas proteínas, BRCA1 e BRCA2. No câncer de mama, mais BRCA1 ainda, né? Mas são freios do ciclo celular, que a Angelina tinha sem freio funcionando adequadamente. Então, isso queria dizer que ela ia ter câncer? Não. Só que a predisposição é maior, né? E aí, esse é um tipo de câncer hereditário, principalmente quem tem essas mutações. Então, ela preferiu prevenir para não correr o risco de ter futuramente, né? Não quer dizer que ela não vai ter por outros motivos, né? Mas... esse ela eliminou, porque a chance para quem tem esse gene mutado, né, esse freio não funciona, é em torno de 70% maior de ter câncer do que quem não tem essa mutação. Alto. Então é bem alto. Então por isso a importância também da gente avaliar na família, né? Se tem câncer na família, começar a fazer mamografia mais cedo e assim por diante. E hoje em dia é muito difícil quem não tem um tipo de caso de câncer na família. Eu vejo pela minha, você falou da sua. E é muito difícil hoje em dia, né? Muito difícil. Eu às vezes fico em dúvida se antigamente não tinha tanto estudo, tanta pesquisa sobre. Não tem como saber, eu acho. Eu acho, né? Eu sempre vou pelos dois lados. Eu acho que está aumentando devido aos fatores de risco, né? A gente se cuida, embora queira se cuidar cada vez mais,
Os fatores de risco estão aí, a nossa vida é uma correria, né? Saúde mental influencia muito, a própria obesidade, sedentarismo são fatores de risco no câncer de mama. A obesidade está lá no topo, um dos principais. A gente fez um estudo, que foi até um TCC aqui do curso de medicina, que avaliou, se eu não me engano, 43 ou 45 mulheres de caçador com câncer de mama, 76% eram obesas ou sobrepeso. Nossa. Olha a relação, que alta, né? Enfim, então cuidar dessa parte influencia muito, mas também tem o outro lado, que é o lado bom, que os mecanismos de diagnóstico são muito melhores hoje, né? Graças a Deus. Tem como descobrir no início, né? Exatamente. Então já veio uma pergunta aí para vocês. Então, falando em detecção, né? Eu queria saber da Maria Antônia, se você pode nos falar um pouco sobre o autoexame. Ele ainda tem um lugar na prevenção? Como você orienta as mulheres a fazerem isso de forma correta? E qual é o limite desse método em relação aos exames de imagem? Então, o autoexame, hoje em dia, a gente procura chamar mais ele de autocuidado, por causa que muitas mulheres faziam uma confusão por causa do nome, que achava que esse autoexame substituiria uma ida ao médico. E com certeza, ele tem uma aplicação muito importante, né? É muito importante que a mulher conheça a sua mama, saiba, né, fazer o toque corretamente e tudo mais, mas o olhar treinado do médico, o toque treinado do profissional é diferente. Até eu estava lembrando que esse semestre na UBS que eu acompanhei o enfermeiro fazendo um preventivo. E aí, junto disso, já aproveita e faz o toque da mama para ver se está tudo ok, né? E aí ele achou um nódulo. E aí ele me chamou para eu tocar e até eu conseguir achar ele foi muito difícil. E ele achou rapidinho, porque ele tem toda a experiência, é do dia a dia, né? Então, imagina uma pessoa leiga que não tem tanta experiência. E muitos dos nódulos também não são palpáveis. E aí que entra a importância da mamografia, que o autoexame, o autoconhecimento não vai substituir uma mamografia. Mas existem algumas recomendações de como fazer. Ainda é indicado, claro, que as mulheres façam e sempre é orientado que seja feito. Então, para mulheres em período que estão em idade fértil, não se deve fazer durante o período menstrual. É sempre bom esperar pelo menos de 7 a 10 dias, porque é normal que a mama ela mude um pouco durante as fases do ciclo, que ela aumente de tamanho, fique mais dolorida. E às vezes aparecem nódulos durante isso, mas não quer dizer que sejam nódulos realmente de câncer. Então é importante falar, né, que nem todo nódulo vai ser um câncer. Importantíssimo. Então, deve ser feito pelo menos 7 dias após a menstruação. Aí a gente recomenda, né, primeiro fazer a observação na frente do espelho com os braços ao lado do corpo, ver simetria, se tem alguma retração, abaulamento, se tem alguma vermelhidão, alguma secreção saindo. Aí depois põe a mão atrás da cabeça, que com isso vai tensionar alguns músculos e vai de novo refletir se tem alguma retração ali, que não está visível com o músculo relaxado. Aí a gente recomenda fazer sempre a palpação durante o banho, por ser mais fácil de deslizar a mão, mas não é obrigatório, né? Geralmente movimentos circulares em toda a região da mama. Não esquecer da axila, que é muito importante, por causa que acaba cometendo os linfonodos da região da axila e também aqui da clavícula, tanto em cima quanto embaixo. Eu já ouvi casos de pessoas que descobriram câncer por causa de um nódulo aqui na... Tem um outro nome, né? Que linfonodo que falam? Não, eu tô viajando. Nós falamos mais linfonodos. É linfonodo, né? Então, isso aí. Então é importante, como você falou, nem todo nódulo é câncer, mas se descobrir algum nódulo, é bom procurar o médico, que Com ele certeza. Vai dizer se é ou não, né? Precisa fazer os exames para detectar isso. E importantíssimo isso que a Maria Antônia comentou, que não é só procurar um nódulo, né? Nesse autoconhecimento, nesse olhar para a mama, não é só o nódulo. O câncer não vai se manifestar como um nódulo diretamente. Pode ser uma secreção, pode ser uma retração mamilar, uma vermelhidão, uma casquinha,
como se fosse uma feridinha aparecendo. Então tem várias outras coisas que tem que ser cuidadas. Por isso que a gente continua batendo no martelo. A gente não chama mais de autoexame, mas cuidar-se, se conhecer a sua mama é essencial. É essencial, nós temos que fazer isso. E desde quando eu começo? Lá com 40, 50? Não, desde sempre. Desde adolescente a gente tem que começar a se conhecer, porque a gente tem esse poder de se cuidar, né? É um autocuidado nosso mesmo. E como muitas vezes a gente para e se olha que fizemos isso sempre. Não, Todo inclusive, mundo aqui, viu? quando eu era mais jovem, eu achava que câncer era coisa de gente mais velha. Meu Deus, né? Era muita falta de informação. Exatamente. Hoje em dia não tem idade, né? Né? Inclusive, uma coisa muito importante desse autocuidado, esse autoconhecimento, é por causa que é normal ter uma simetria entre as mamas. Sim, Só que a partir do momento que a simetria ela muda, que a mama que uma vez era menor passou a ser a maior, Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Tem que investigar. E isso, às vezes, o médico não vai saber que uma mama era maior que a outra e agora inverteu. Não. É a pessoa. Exatamente. Verdade. Exatamente isso. Então, uma pergunta para vocês duas. Na rede feminina de combate ao câncer, na sala de aula ou com os profissionais de saúde, quais são os mitos mais persistentes sobre o câncer de mama que vocês precisam desmentir? Na verdade, não é exatamente um mito, mas é uma coisa que acaba ficando um pouco esquecida. Que é que homem também tem câncer de mama. É raro, representa menos de 1% dos casos, mas acontece, não pode esquecer. E o câncer de mama nos homens está muito atrelado a questões hereditárias. Então tem que cuidar. Principalmente se tem algum homem na família que teve câncer de mama. Eu ia perguntar se, por exemplo, a avó materna teve câncer de mama, ele pode ter, ou só se um homem na família teve? Não quer dizer nada. Nada. Isso é bem importante, né? Essas alterações hereditárias não é só de mãe para filha, nem de pai para filho. É mãe para filho, homem, pai para filha, mulher também. Inclusive, essa própria alteração ali do BRCA1 que eu comentei da Angelina Jolie está interligada com câncer de próstata no homem. Então, tem várias coisas envolvidas, né? Que mais de mito, Maria Antônia, que nós temos? Uma pergunta aí, como que o homem identifica o câncer de mama nele? Da mesma forma. Conhecimento. Com o mesmo autoexame. Assim que tiver alguma alteração, acho que uma das manifestações mais comuns é a questão da secreção, né? Que é o que mais acontece. Ou a retração também por um nervinho, alguma coisa que puxa, né? E faz essa A retração. retração que vocês falam é do mamilo ou não precisa Ambos. ser do mamilo? Qualquer região. Pode ter uma retração ali, tipo, Na pele mesmo, como se fosse um buraquinho pra dentro. A gente espera o contrário, né? E não, pode ser pra dentro. Inclusive, por Bom. isso que se faz a questão da inspeção dinâmica, né? Flexionando os músculos, com o braço para entendi. cima, braço para baixo, para realmente movimentar essa região e ver se não tem nenhum músculo, algum nervo que está afundado. Afundado. não sabia disso também. Viu? Então tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Tem um monte de mito, né? Que tem mais você bastante. trouxe? Também que o câncer, ele sempre vai causar dor. Muitas vezes, quando tem um nódulo que dá dor, as pessoas têm mais medo. Só que é o contrário, porque geralmente o nódulo do câncer, ele vai ser indolor. Então, isso acaba sendo sempre uma coisa que as pessoas se assustam mais com a dor. Mas muitas vezes é o Não, contrário. e às vezes, por não sentir dor, acham que não é nada. Exatamente. Não quer dizer também, né? Isso é um Outro problema mito. no câncer, né? Por causa que a dor no câncer geralmente só acontece em estágios mais avançados, né? O câncer é uma doença muito silenciosa. Por isso que é importante o autocuidado, né? Exatamente. Também tem aqui que se não tem caso na família, não tem risco de desenvolver câncer. O que é uma mentira. Porque mais de 85% dos cânceres acontecem sem ter nenhuma relação familiar. A gente fala muito essa parte, né, que influencia, que nós temos que cuidar, se pai, mãe, claro, é importante. Mas é em torno de 10 a 20% dos casos que são de característica hereditária
ou, né, de característica espontânea, que simplesmente acontece e deu. Mais de 85% são aí relativos ao ambiente, a fatores epigenéticos, ao nosso comportamento, né, a fatores induzidos mesmo, exposição solar, alimentação. Então, fazer atividade física é essencial, tanto para prevenir quanto para melhorar a resposta ao tratamento oncológico, né, a parte da obesidade que a gente comentou antes, a parte hormonal das mulheres. Quem tem qualquer risco maior de câncer de mama tem que cuidar também a parte de reposição hormonal. Então, tem várias coisas na mulher muito relacionadas ao câncer de mama, né? Então, tem que cuidar bastante. E nesse ponto também, vinculando a isso, a gente escuta muito né? Uma pergunta que eu sempre faço na aula, que a gente brinca, né? Todo câncer é genético, então? Sim. Todo câncer acontece nos genes. Ah, entendi. Todo câncer Eu tava tá pensando lá em no hereditário. DNA. Só que a gente confunde muito com o ser hereditário, exato. Então, todo câncer é genético, porque nós temos doença, alteração lá nos nossos genes, mas nem todo câncer é hereditário. Essa alteração, na maioria dos casos, vem de fatores ambientais, né? Não de característica hereditária. Isso é um mito, uma coisa que a gente escuta muito, né? Nesse sentido, a gente também vê BIRADS, né? BIRADS é o resultado da mamografia. O laudo da mamografia vem em sistema BIRADS, que a gente chama. Por que eu gosto de chamar atenção para isso? A gente hoje trabalha num mundo que é muito a minha vizinha isso, a minha vizinha aquilo, a minha vizinha, a minha amiga. E BIRADS é simplesmente o resultado da mamografia, ponto. Toda mamografia vai ter BIRADS, tratamento. E aí a gente escuta nesse sentido muito também que mamografia causa câncer. Ai, é cada coisa, Você né? tem que rir pra não chorar, né? É que nem as histórias da vacina. Exato. E mamografia desinformação. é muito mais benéfico, né? Inclusive, a gente ganhou uma vitória extremamente grande. Nós, mulheres, que o Ministério da Saúde mudou a idade inicial de mamografia gratuita, né? Pelo SUS. Então, a partir de 40 anos, agora... Então, ainda é indicado bienal, mas os médicos já têm, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a frequência de solicitar anualmente, né? Porque a gente sabe que 2 anos a gente pode ter uma evolução importante em alguns tipos de câncer. Mas, a partir dos 40 anos, é uma evolução para nós, é muito bom. Por que, Maria Antônia? Questão de prova. Responda, valendo nota. Por causa que, primeiro, novos casos foram vistos em mulheres mais jovens. E também, pensa, tanto de diagnóstico precoce que não se perde em 10 anos. O quanto que mulheres poderiam ser curadas nesse tempo e que às vezes vão demorar mais para descobrir. Então, o principal ponto do rastreio é ganhar tempo. E Imagine outra coisa, 10 anos, puxando a né? parte do rastreio, é muito função de nós, profissionais da saúde, falar para as pessoas sobre o rastreio. Porque eu tava falando com meus pais que eu tinha chegado da aula de câncer coloretal e eu tava chocada por causa que eu não sabia que depois dos 50 anos era obrigatório... Obrigatório não, né? Mas é recomendado fazer colonoscopia a cada 10 anos para investigar pólipos, para investigar tumores. Eu não sabia que tinha rastreio assim. Tem Muito muita menos coisa, eu. né? E aí a gente pensa, né? Tem um nódulo na mama e vou procurar, então, fazer a mamografia. Não, a gente precisa fazer a mamografia de rastreio, né? E o que é esse rastreio, esse rastreamento? Tanto do câncer de mama, isso é importante, quanto do câncer de colo do útero. É a gente fazer o exame, fazer a mamografia, fazer o Papa Nicolau, sem ter nenhuma sintomatologia, sem ver nada. A gente vai estar com a possibilidade de ver muito antes do que sentir qualquer coisa, né? Entrando nesse assunto também, uma coisa que me irrita muito, não chega a ser um mito, mas eu acho que é uma cultura aqui, eu acho que nem é só da região, mas é aquela coisa, quem procura acha. Aí as pessoas têm medo. Que bom que acha. Exatamente. Se você achou inicialmente a tempo de tratar, ótimo. O problema é se depois você já achou, já não tem mais muito o que fazer. Não sei se vocês conhecem a Val Marchiori. Acho que não. Sim. Ela é uma socialite brasileira que ela participava daquele programa Mulheres Ricas, que tinha a Narcisa e tal antigamente. E aí ela apareceu um vídeo dela pra mim no Instagram, que era ela falando para as mulheres buscarem a mamografia.
não deixarem de fazer. Por causa que ela deve ter, sei lá, uns 55 anos e ela nunca tinha feito, porque ela não queria descobrir. Ela não queria ter que lidar com o fato que ela poderia ter um câncer. E ela descobriu um câncer. E ela poderia ter descoberto antes. E ela tava falando o quanto que ela se arrependia de não ter procurado. Exatamente. Nós temos uma pergunta Diga. da Sabrina. Quando começam a surgir as feridas? Vai depender do tipo de câncer. Nem sempre o câncer vai gerar ferida, tá? E geralmente, quando ele gera ferida, ele vai estar já num estágio bem mais avançado, tá? Que já está extravasando algum materialzinho, digamos, que o tumor solta para a parte da pele. Então, nem sempre vai ter, e quando tem, geralmente já está no estágio um pouco mais avançado. Obrigada. Então, mais uma pergunta, prof. Pode nos dar um vislumbre de como essas terapias inovadoras, fruto de pesquisas como a sua, estão mudando o cenário de tratamento no câncer de mama? Isso é um ponto, acho que, importantíssimo da gente tratar, porque quando a gente pensa em câncer e pensa em todo o processo de tratamento, ele assusta, né? A gente ouve muito falar, inclusive, diagnóstico de câncer é uma sentença de morte. E isso é uma das coisas que quem tá ouvindo a gente, quem vai assistir a gente, por favor, retirem isso do seu vocabulário. Hoje não é mais. Não. Diagnóstico A parte que eu diga. do médico. Não é diagnóstico. Bem longe disso. Nós temos hoje medicamentos muito melhores, a gente tá diagnosticando mais cedo. E outra coisa nesse sentido também que a gente ouve falar, câncer não tem cura. Ninguém descobriu a cura do câncer. Sim, mas já descobrimos várias e várias e várias curas. Às vezes, uma cirurgia rápida para retirada de um câncer de pele é cura. Às vezes, uma quimioterapia, 2, 3, 4 sessões de radioterapia é cura. Então, nós temos cura do câncer. O que não existe é milagre. Não existe um medicamento para todos os tipos de câncer e que vai curar toda a população. Não é assim que funciona. Mas que existe cura, existe. Com certeza, né? Né? Existe cura. E vinculando a isso, outro ponto que nós temos um estigma muito grande, que as mulheres mesmo têm muito medo de descobrir um tumor, por exemplo, de mama, é a própria queda do cabelo, que desvaloriza muito a autoestima feminina, né? Então a gente tem que olhar para esse lado também. É a queda do cabelo, é às vezes a retirada de uma mama, que hoje, inclusive no SUS, tem a reposição, né? Tem a reconstrução da mama de forma gratuita. Então, tem muita coisa por trás da oncologia que às vezes a gente não conhece. E com relação aos efeitos adversos da quimioterapia, um deles, a queda de cabelo, que é uma das coisas que a gente sabe que existe, que muita gente tem medo. Queda de cabelo, dor nos pés, que é a neuropatia periférica, que a gente chama, que às vezes não consegue colocar o pé no chão de tanta dor. É um efeito adverso da químio, né? O que a gente chama mãos em luvas e pés em botas, que é uma dor muito forte. Então, esse é um problema gravíssimo, é um efeito de quimioterápicos. A gente tem também como efeito adverso inchaço, edema, né? Lipedema, enfim. O que hoje, com as terapias mais modernas, mais direcionadas, principalmente, que a gente chama, a gente está conseguindo melhorar? A qualidade de vida do paciente, em primeiro lugar. Acho que hoje a gente pensa cura, sim, a gente quer a cura, mas antes disso a gente precisa que o paciente oncológico tenha qualidade de vida, que ele consiga fazer as coisas dele, a atividade dele normalmente, ou quase normalmente. E os novos medicamentos quimioterápicos, imunoterapia, anticorpos monoclonais vêm para auxiliar nisso. Eles hoje são menos citotóxicos, né? Eles são mais seletivos. O que isso quer dizer? Sabem essas células que estão ali atrapalhando o trânsito, como a gente falou, que causam o grande acidente? Hoje o medicamento ele é muito mais voltado para essa célula.
evitando de atingir as células do organismo, as células normais do organismo, que estão próximas ao tumor. Como é que a gente consegue isso com as pesquisas? Como é que a gente avalia isso? A gente estuda o tumor. A gente começa a entender o que acontece no tumor, o que tem no tumor que não tem na célula normal. O que dá alimento para esse tumor? Por exemplo, um câncer de mama hormonal positivo. Quem dá o alimento é o hormônio. O que eu vou fazer? Tirar o hormônio. O câncer de mama HER2 positivo, que nós comentamos antes, é um tumor que tem muito HER2, que é essa proteína que é um acelerador, que é como se fosse uma gasolina ali do tumor, dá alimento ao tumor. Hoje nós temos terapia direcionada, que é o trastuzumab, é uma terapia anti-HER2, é um anticorpo monoclonal. Vai ali, direcionado pro tumor, e não atinge tanto, claro que também não faz milagre, mas não atinge tanto as demais células. Hoje nós temos muito tratamento quimioterápico que não cai cabelo, que a mulher quase não sente a quimioterapia. Ah, não posso dizer que não tem efeitos adversos, tem, mas são outros efeitos adversos. Hoje, muito tratamento quimioterápico pode ser feito em casa, via oral, não precisa, né, daqui ir até Joaçaba. Então, vai melhorando essas características, ou não passa tão mal, não vomita. Além de, claro, como ele é muito mais direcionado para o tumor, uma dose menor é necessária. Então, acaba sendo menos tóxico para o organismo e atinge diretamente o tumor. O prognóstico do paciente é muito melhor. Até esse anti-HER2, o prognóstico foi mais de 7 anos, a melhora do prognóstico e da qualidade de vida da mulher, né? Então, é muito importante entender primeiro, conhecer primeiro os tumores, as vias de sinalização, que é o que a gente tenta estudar e ir atrás, para depois saber como tratar. É personalizado. Hoje, um tumor de mama, cada tumor é um tumor. E precisa se tratar de forma personalizada. Eu sempre brinco, né, com o pessoal em sala de aula, se tem 2 tumores, um em cada mama, ele pode ser um totalmente diferente do outro. E a gente precisa conhecer cada um para tratar de uma forma correta. Então, acho que isso vem revolucionando a medicina, né, dentro da oncologia. Escolher medicamentos mais seletivos, que vão pro tumor, para aquela célula que está batendo o carro, e não atrapalhar o funcionamento geral do nosso organismo. As pesquisas, então, estão aí para tornar o tratamento mais eficaz e com menos consequências, menos efeitos adversos. Isso aí. Agora eu me lembrei de outro mito, que acho que a professora, como farmacêutica, deve achar horrível, que as pessoas falam, já ouvi falar várias vezes, que a farmácia é uma indústria que, assim, tá aí deixando todo mundo doente para vender remédio. Esses dias mesmo, alguém comentou a gente fez uma capacitação para a Secretaria Municipal de Saúde aqui pela Uniarp, né? E um dos comentários, a gente fez essas brincadeiras de mito e verdade. Daí no mito alguém comentou, né? O câncer é causado pelas indústrias farmacêuticas de forma viral para ganhar dinheiro. E a gente escuta isso. E não, né? Não. Definitivamente é rir para não chorar. Com certeza. Numa aula de TBL, alguém lançou essa, 9 horas da noite. A cara dela foi impagável. Tipo, eu não tô acreditando. Não tem como esconder. Não acredito que eu tô ouvindo isso numa quarta-feira, 9 horas da noite. Mas é falta de informação, Sim. Na verdade, né? É o que mais hoje, eu acho que é uma das grandes dificuldades dentro da oncologia também, né? Facilitar, talvez, a chegada de informação para as pessoas. E ali dentro da rede feminina, né, que até vocês comentaram no início, hoje eu tô como voluntária lá da rede, começamos fazendo trabalho junto com a Liga Acadêmica lá de Oncologia há 2 anos e meio, quase 3 já, e acabou que essa rotina de estar vivenciando, levar os alunos para conhecer as mulheres, a gente tem um grupo Força Rosa, que é o grupo de mulheres que têm ou já tiveram, né, câncer de mama e ovário, enfim, outros locais também, que a gente se encontra para levar informação. E o quanto a gente ouve delas, por exemplo, essa do Bihades que a gente comentou.
Não, mas eu não sabia o que era BIRADS. E é uma mulher que já passou por câncer de mama. Então, o quanto é importante realmente a gente tentar transmitir para a população essas informações. Uma forma que a gente tem feito bastante, né, Maria Antônia, pela Liga Acadêmica de Oncologia, levar a parte do mito ou verdade para as empresas e para tudo isso. A gente faz agora no Outubro Rosa bastante atividade, então a gente leva muito mito ou verdade, porque acaba chamando a atenção dessas mais dinâmico coisas. também, né, para participarem. Exatamente. E dessa questão do BIRADS, eu já ouvi falar, por exemplo, minha vizinha teve BIRADS 2 e teve câncer, então eu é também um vou diagnóstico de câncer. Exatamente. E E não essa é. história da vizinha também é uma coisa que a gente ouve muito, já que vocês comentaram de farmacêutica, né? E que vale para o câncer, mas vale para todo mundo. Por exemplo, minha vizinha toma chá de não sei o que e melhorou do câncer. Primeiro que não pode ser até para dor de cabeça, mas o que pode ser bom para sua vizinha não pode ser bom. Pode não ser bom para você. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente tem que pensar e olhar pra gente, né? Tem que consultar um profissional da área da saúde para conversar sobre. Não é porque a minha vizinha fez que eu também vou fazer. Isso é uma das coisas que é complicado. E outra coisa do BIRADS, que até foi uma confusão na nossa turma, até a gente conseguir entender, porque às vezes a gente pensa que o BIRADS, o valor mais alto é por causa que deve ser um tumor muito grande, muito invasivo, muito agressivo, só que ele não é um marcador de agressividade, né? O BIRADS só vai categorizar a característica que está sendo visto na lesão, né? Mas não necessariamente é um marcador de agressividade, às vezes pode ser nem o tamanho não é um marcador de agressividade. Às vezes pode ser um tumor minúsculo, mas que vai ser super agressivo e que pode virar uma metástase. O que realmente define é a biópsia. Aham. O diagnóstico é a biópsia e ele que vai dizer também qual é o tipo de câncer, vai avaliar quais os marcadores, ou seja, o que tem naquele tumor que eu posso usar para tratar. É ele que vai... Do que ele serve. Exatamente, do que ele se alimenta que eu posso tentar driblar isso. Então não adianta a paciente ali com a imagem ali, o resultado da imagem Tentar adivinhar, não. tem câncer. Então, por favor, calma. Mas a imagem O médico. Consultem o médico, Imagem exatamente. característica que acho que é HER2. Aham. Então, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Que eu sempre vejo o resultado do exame, daí vai lá pro Dr. Chat GPT, Dr. Google. Não. Aí, muito cuidado com isso. Ajuda, mas... Não, daí não geralmente é a gravidez. Hoje a gente até brinca, né? Hoje a gente tá aqui falando sério, falando sobre oncologia e tudo mais, mas qualquer coisa que você botar no Google, uma hora ou outra vai gerar um câncer. Sim. A gente tem que ficar de olho, tem que cuidar, sim, mas tem que saber separar o que é realmente e o que não é. Ou que porcentagem que realmente pode vir a ser sabe? Então, isso É um médico é um que médico, vai exatamente. dizer. É um profissional de saúde que tem que ser procurado. E na onco, hoje a gente fala, claro, é um médico, tem que ser procurado, o diagnóstico é um médico. Mas na oncologia, pro tratamento, hoje é equipe multidisciplinar. Só um médico sozinho Às vezes não faz milagre também. A gente precisa de fisioterapeuta, a gente precisa do farmacêutico preparando e avaliando a qualidade do medicamento, a gente precisa do psicólogo, porque a parte psicológica é muito afetada. Então, uma equipe multidisciplinar é o que vai fazer o paciente responder, independente de qual tipo de tratamento for escolhido. É um trabalho em equipe. Inclusive, nós tivemos uma palestra muito bacana com um profissional de educação física. Eu já estou sabendo, minha irmã assistiu, No ela ciclo de falou estudos. super Doutor bem. Pedro Almeida. Eu sempre chamo ele de Paulo. Doutor Eu não posso Pedro julgar porque Almeida. eu erro nomes também. Maravilhoso, excelente. Um abraço pra ele, se ele estiver nos ouvindo. Foi muito elogiada essa palestra. Foi Mas excelente. foi incrível aquela palestra. Assim, abriu um mundo novo, assim, de possibilidades. Coisas que, assim, a maioria das pessoas não fazia ideia do qual a importância da atividade física para o tratamento do câncer. Até na prevenção, principalmente, né? Mas como melhora o prognóstico durante o tratamento, durante toda a questão da quimioterapia, a resposta a esses fármacos. Exatamente, né?
Os efeitos, exato, tudo melhora, né? A recidiva do tumor, então... E é, às vezes, 5 minutos de atividade física por dia, né? Não é tudo. E uma coisa que ele trouxe muito importante também, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, até com os alunos ali, bastante, é da empatia. O quanto a empatia, o quanto o conversar de forma humanizada, com clareza para o seu paciente, faz o paciente encarar o diagnóstico e a adesão ao tratamento é muito diferente. E isso a gente não fala só na onco, fala em qualquer doença, um próprio resfriado. E cientificamente já foi comprovado que o médico empático melhora marcadores imunológicos, marcadores de inflamação. Então, Sim, se chega um médico te dando um diagnóstico de morte, exatamente. né? Que ânimo que você vai ter para fazer o tratamento correto? Pra que eu Pra vou que- fazer? É. Exatamente. Então, a empatia, um sorriso, um bom dia, boa tarde, boa noite, como você está, como você se sente hoje, fazem a diferença no Sim, no eu acho prognóstico. muito importante quando eu volto no médico, ele lembra quem que eu sou. Porque é tão ruim quando você vai no médico, né? Vai no retorno, ele já não sabe mais quem você é. E tudo bem, atende muitos, né, pacientes. Mas tenho médicos que, Tem uma inclusive. fichinha, né? Isso. E daí, lembra quem que é, lembra de história, conversa. Não é só o atendimento ali mesmo, né? Que só, é isso e acabou. É importante, porque também é Exatamente. psicológico, né? Isso. Exatamente. Com certeza. Com certeza. Isso é importantíssimo, né? Para o acompanhamento, para a otimização do tratamento do paciente. Sem dúvida alguma. Aqui nós temos a matéria de comunicação. E eu sempre, às vezes, começo a pensar, nossa, mas que bobeira, né? Ver isso de novo. Tipo, é umas coisas tão simples, parece tão intuitivo eu ser educada com o meu paciente, ser uma pessoa empática, ter cuidado com que palavras eu vou usar para dar algum diagnóstico, dar algum retorno. Mas aí chega ela, por exemplo, e fala que o médico diagnosticou ela com câncer e falou que era uma sentença de morte. Então não é uma coisa tão óbvia. É necessário ter essa educação. extremamente necessário. Sim. É cada absurdo que a gente acaba ouvindo. O protocolo e vendo. Spikes tem que ser que ser muito aplicado. feito e Se aplicado. tem essa disciplina é porque é necessário. Se tem Exatamente. placa, tem história. Exatamente. Agora, a gente tava falando ali da rede feminina. Então, para vocês, assim, a professora, o seu trabalho une a academia e a comunidade, seja pela liga acadêmica, seja pela rede feminina. Na prática, você tenta trazer os alunos para vivenciar um pouco da oncologia, e dentro disso, na visão como acadêmico da medicina, a Maria Antônia, como uma mulher pode acessar o rastreamento e o tratamento pelo SUS ou planos de saúde atualmente. Então, até antes de setembro, o Ministério tinha uma certa briga, digamos assim, com as sociedades brasileiras, tanto de mastologia quanto de oncologia clínica, e também com a Organização Mundial da Saúde, porque o Ministério sugeria a mamografia dos 50 até os 69 anos. Enquanto isso, esses outros órgãos já sugeriam dos 40 até os 74. E aí foi uma luta muito grande, há muitos anos, né, reiterando a importância do rastreamento, do diagnóstico precoce. E em setembro, antes de uma aula de TBL, finalmente foi aprovado agora o rastreamento dos 40 até os 74 anos de idade. Inclusive, lembro da felicidade da professora contando pra gente na aula. Ela até fez um slide todo bonitinho, assim, A mulher contando a notícia. comemorando, mas Aham. é uma Motivo luta. para comemoração. Nossa, é muito importante para nós mulheres essas conquistas que a gente vem tendo. Mudou agora também rastreio. Está mudando, né? Rastreio de câncer do colo do útero. Mas enfim, isso é um outro dia. Nós conversamos. Assunto longo. Enfim, então a paciente chega na UBS, na atenção primária, e aí vai ser feito o encaminhamento para mamografia. Aí, enfim, da mamografia vai vir uma resultado. E aí, se for sugestivo para alguma Fugiu a palavra. neoplasia, vai ser solicitada a biópsia. Uhum. E aí, da biópsia, a depender ali, se for confirmado o diagnóstico, vai ser feito o tratamento.
O que é importante falar, o SUS vai custear todo esse processo. Tudo isso o SUS cobre, inclusive a reconstrução da mama após o tratamento, se for necessário cirurgia. Essa reconstrução pode ser feita tanto durante a própria cirurgia para tirar o tumor, a depender do caso, ou se não, algum tempo depois da recuperação. Porque essa questão da reconstrução ela é extremamente importante, por causa que mexe muito com a autoestima da mulher. Então, assim, faz parte do tratamento. Querendo ou não, isso é um tratamento. E isso nos planos de saúde é mais ou menos a mesma coisa. Eles também, desde antes, já começaram um rastreamento aos 40 anos. E o segmento também é todo custeado pelo plano de saúde. Todo tratamento deve ser custeado, né? E uma coisa importante nesse sentido, né? Nós temos a idade do rastreio aí a partir dos 40 anos, então, sim, a prof ficou muito feliz quando viu, porque eu já vinha sempre falando, ó, isso aqui vai mudar. Todo semestre eu falava, daí esse mudou, mudou. Mas também é importante falar que quem tem histórico familiar, por exemplo, a minha mãe, um exemplo, a minha mãe não teve, mas a minha mãe teve câncer com 41 anos de idade. Quando que eu vou começar a fazer o rastreio? A indicação é 10 anos antes. Porque, como característica hereditária, vai passando as gerações e é mais comum o câncer aparecer cada vez mais cedo. E hoje nós temos uma taxa, infelizmente, alta de mulheres jovens, faixa dos 20 e poucos, faixa dos 30 anos de idade, com câncer de mama. E aí, geralmente, é de característica hereditária. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. E isso é conversado médico-paciente. É um direito dessa paciente também. Isso é bem importante salientar, né? E também, claro, a mamografia deve ser feita também quando chega alguma alteração sugestiva, né? Não vai esperar os 40 anos. Exato. Então, por exemplo, se é uma mulher de 20 anos com alguma alteração, um nódulo sugestivo, alguma alteração visível, vai ser encaminhado. Ou a mamografia ou o ultrassom. Muitas vezes, quando é uma mulher mais jovem, né, acaba fazendo ultrassom. Mas também vale lembrar que padrão ouro para diagnóstico é mamografia. O ultrassom entra como um exame complementar. Isso. Eu vou me dar como exemplo, né? Como eu tinha comentado, já tive melanoma. Inclusive, o último que eu descobri foi um melanoma amelanótico. Amelanótico. Isso. Melanócito. Então, o meu oncologista ficou super assustado, me pediu vários exames, inclusive mamografia. E eu tinha 30 anos. Então, às vezes, não quer dizer, Exatamente. né? É aquela coisa que eu falei, não é medo de achar. É realmente fazer uma procura para caso tenha alguma coisa, já iniciar o tratamento. Exatamente. Graças a Deus não tinha nada. Mas tem que ficar sempre de olho, sem dúvida alguma. Eu sou daquele negócio, né? Antes prevenir do que remediar. Com certeza. Com certeza. Foi assim que eu descobri um estágio inicial e foi tudo tranquilo. Então, E fez tratamento, não teve, e teve cura, mais uma vez. Exatamente. Então, por isso é muito importante o autocuidado, saber o que tem alguma coisa errada. Uma manchinha ali estranha. Procura dermatologista, procura médico. É importante se cuidar, né? Com certeza. Sem dúvida Sabe alguma. outro mito que eu acabei de lembrar? A gente vai lembrando. Que muita gente acha que o silicone tem relação com câncer de mama. Só que não tem nenhuma relação, até hoje, estudada com o silicone e o câncer de mama. Professora Ariana, como a rede feminina atua para apoiar essa jornada? Então, né, como eu comentei, a rede feminina, ela atende as mulheres ali todos os dias da semana. Então, é de forma gratuita todo o atendimento, né? Tem a ação para fazer tanto o exame das mamas ali, não tem a mamografia, mas auxilia, né, o exame do toque, o autoconhecimento também das mamas. Preventivo, todos os dias à tarde, não precisa marcar hora, é só chegar ali na sede da rede feminina, vai ter as meninas, as voluntárias para receber, tem a enfermeira treinada, inclusive uma cadeira chiqueterérrima rosa. Então, isso todos os dias de forma totalmente gratuita. E para as mulheres que tiveram, né, algum câncer, a gente trabalha então no grupo Força Rosa, que é todas as quartas-feiras os nossos encontros, e a gente fala de tudo e mais um pouco. Às vezes elas vêm me dizer, Ariana, eu quero conhecer sobre diabetes.
Aí vai lá, às vezes a Ariana não sabe, não consegue falar tudo, né? Daí eu chamo os meus colegas universitários, professores, alunos e etc. E a gente vai a cada quarta-feira trazendo. Às vezes a gente brinca, traz muito elas pra cá também. A nossa universidade é uma universidade comunitária. Então a gente precisa cada vez mais trazer a população aqui para dentro, né? E participar das atividades da população. Aquilo que eu comentei antes, do que adianta a gente fazer tudo aqui dentro e não levar para a população, né? Então, essa ligação tá cada vez mais forte. Rede Feminina, Uniarp. Isso eu tenho muito orgulho de assinar embaixo, assim, de que é uma união cada vez mais forte e que tá fazendo bonito. E lá na rede também as meninas têm atendimento de fisioterapia todas as semanas, psicológico também, o apoio psicológico, né? Psicologia em grupo, mas tem. Alguns aí que precisa atendimento individual, elas são encaminhadas, mas é individual, né? Grupo individual se necessário e tudo de forma gratuita. Mas o mais importante, além de tudo isso, é que a gente pensa às vezes que vai para lá e é um ambiente triste. E é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Maria Antônia já foi lá comigo mais de uma vez e a gente vai para lá e você sai de alma lavada. Primeiro porque às vezes a gente vai lá para ensinar alguma coisa e a gente aprende 20 vezes mais e dá vontade de viver e do ânimo, da alegria e da valorização das coisas que essas mulheres ensinam para nós. E elas se tornaram uma grande família. Então, olha o apoio que tem a rede feminina nisso tudo. Então, né, até falo para quem conhece alguma mulher que teve câncer, e não só câncer de mama, qualquer tipo, toda quarta-feira, às 14 horas, nós estamos ali na rede feminina com o grupo Força Rosa. Então, falem para conhecidas de vocês, para quem, né, vocês têm contato, para ir lá. Ah, mas já terminou o tratamento, não tem problema. Passou o tratamento, mas pode ir lá. É um grupo de grande apoio mútuo. Né? Elas são maravilhosas, né? E é uma alegria imensa trabalhar com elas. Então, isso a rede apoia muito, né? Fortifica esse auxílio. Às vezes, a rede auxilia a algumas consultas, algum processo jurídico envolvido na parte trabalhista, enfim, tem outros pontos, né? E a rede feminina também tem o brechó. Não sei se vocês sabem que a rede tem o brechó. Rede feminina é ali junto na rede, que é aqui do ladinho da Uniarp, inclusive, né? Tem o brechó. Toda a renda da rede feminina fora de doações vem do brechó. Porque todas as voluntárias trabalham, como o nome já diz, de forma voluntária, né? E aí a rede se mantém pelas doações e pela venda do brechó. Gente, tem cada roupa linda, novinha. E também a gente pode doar pro brechó também. Quem tiver roupa em casa e quiser levar, mulher, homem, criança, estamos aceitando tudo. Dona Laura, Dona Cirlei são as grandes, né? A Dona Cirlei é a presidente, hoje Cirlei Casagrande, presidente da rede, e a Dona Laura é a coordenadora do Grupo Força Rosa. São mulheres, assim, que eu tenho uma admiração. Deus queira que eu chegue como elas. Amém. Mais pra frente. Então, assim, para encerrar, já deu uma mensagem super, assim, de esperança, né? Mas para vocês duas, que mensagem de esperança e ação vocês gostariam de deixar, não apenas como uma especialista no assunto, a professora, mas também como alguém que vê de perto a realidade das pacientes na rede feminina, e você também já tá vendo a realidade aí, né? Que mensagem que vocês deixam pra gente encerrar aqui? Então, eu acho que uma coisa que eu mais aprendi na medicina como um todo é sempre olhar pro outro com muita empatia. Entender que o que ele tá passando, eu não faço ideia de como é, mas eu tenho que entender que é um momento complicado, que muitas vezes essas pessoas precisam de uma rede de apoio, precisam de alguém que esteja lá junto com elas. Principalmente no câncer de mama, eu vi uma estatística muito triste no PBL, que é de que cerca de 70% das mulheres que têm câncer de mama acabam mas acabam tendo um divórcio. O parceiro abandona. E acontece muito. Triste, né? Muito triste. Então, o câncer acaba sendo uma doença muito silenciosa e, querendo ou não, muito solitária. Então, por exemplo, se apoiar nesses grupos como, por exemplo, Força Rosa é fundamental.
E aí, como uma futura profissional da saúde, tenho que ter sempre essa empatia com o meu paciente. Pensar que se for eu quem vai dar o diagnóstico, eu sou a responsável pelo primeiro impacto. O diagnóstico é sempre... A forma como o paciente vai receber esse diagnóstico vai praticamente determinar como ele vai aceitar o tratamento, como ele vai aceitar a doença, como que ele vai viver esse luto. Então, acho que isso é fundamental. Concordo. E eu acho que empatia é essencial. O que a Maria Antônia comentou, a gente já vem falando disso durante o programa aqui também, né? O quanto um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, um como você está, fazem a diferença na vida de todo mundo. A qualquer momento, às vezes você pode estar um dia ruim e alguém te olha e sorri, você diz, poxa, retribui o sorriso e isso melhora para você. Porque no tratamento oncológico também, atrair, rir, sorrir, brincar, né, ter pensamentos positivos auxiliam no tratamento, auxiliam na cura dessa pessoa. Então, um abraço pode fazer toda a diferença, né? E além disso, o outro lado é cuidar-se. Não esqueçam de se cuidar. Nós temos que nos cuidar, né? É a nossa saúde. Isso não é um ato de egoísmo. É um ato de amor pra gente mesmo, né? Acho que a gente precisa parar, precisa pensar. A gente vive num mundo automático muitas vezes e não é assim, né? A gente precisa se cuidar, se olhar, né? Se amar em primeiro lugar. E aí assim é que a gente vai poder cuidar do outro. Seja do nosso filho, seja ensinar para o nosso aluno, seja cuidar da nossa mãe, enfim. Né? É nos cuidando que nós vamos estar bem para cuidar do próximo também. Então, o pessoal, né, de casa e todo mundo, cada um olhar um pouquinho, dar um sorriso pro vizinho, para quem passa na sua frente, aqui dentro da universidade, que seja, já muda o dia dessa pessoa, e olhar para si se cuidando, que muitas vezes dizer não, às vezes, né, não é um ato de egoísmo, é um ato de cuidar de si. E lembrar todo mundo que câncer tem cura, que tem que procurar e que tem que, né, saber que o diagnóstico não é, de forma alguma, uma sentença de morte. Acho que o essencial é se cuidar, prevenir, se tiver que achar quanto antes, achar melhor, né? Que a gente tá aí para ajudar nesse processo todo. Maravilhosas mensagens, obrigada pela participação. Imagina. Tinha muita coisa que, inclusive, eu não sabia também, imagino que o pessoal que tá assistindo também não. Então, foi muito bom. Eu agradeço muito pela participação e espero ter mais vezes a visita de vocês aqui. Obrigada a vocês pelo Obrigada, convite, obrigada. pela oportunidade. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.